começa aí. Tá. No nosso mapa mental, a gente procurou responder perguntas como o que provoca o movimento, a conceituação da força e a relação entre eles dois. A força seria um agente que modifica a condição de repouso ou de movimento dos corpos, e ela pode gerar uma deformação no corpo físico. Também é uma grandeza vetorial, que ele tem módulo, direção e sentido, e a partir dessa conceituação surgem todos os fenômenos físicos, que o Gabriel vai falar mais aprofundadamente. Oi, oi pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vou continuar o conceito de força, alguns tipos. E no nosso dia a dia, a gente tem a noção do que seja força. Quando, por exemplo, a gente exerce uma força muscular para puxar ou empurrar o objeto, a gente está falando de uma força. Mas para que fique bem claro a ação de uma força, a gente precisa especificar seu módulo, sua direção e o seu sentido. Outro exemplo de força que a gente lida frequentemente é a força de atração sobre os corpos próximos à superfície da Terra, que é a força-peso. No caso, vai ser o nível de atração que a Terra atrai sobre um corpo. E existem vários outros tipos de força, como, por exemplo, a força elétrica e a magnética, que, que a força elétrica e a magnética elas são feitas sem que tenha o contato sobre o corpo. E o Galileu, baseado nessas informações, ele concluiu o seguinte: o corpo pode estar em movimento sem a ação de uma força que o empurrasse. O Passarelli vai dar uma continuidade melhor com esse conceito. Certo. Como já citado pela Beatriz, a força modifica a condição de repouso de um corpo. E essa modificação do repouso do corpo pode gerar um movimento. O movimento é a mudança de posição de um corpo em relação a um certo espaço, né? E esse movimento ele foi estudado amplamente em dois assuntos, que foi a cinemática e a mecânica. A mecânica, ela explica a causa dos movimentos e as forças que atuam sobre esse corpo. Também a energia mecânica, a quantidade de movimento, o impulso e as grandezas de rotação. Já a cinemática, ela explica também o desenvolvimento de um movimento sem precaução, sem preocupação com suas causas. Também explica o movimento uniforme e o movimento circular uniforme e variado. Travei, gente. Tranquilo, pode continuar ainda. Beleza. A gente vai tentar editar, beleza. Não tem como falar de força sem citar Newton, né? Ele foi um dos principais mentores da mecânica clássica e a gente vai começar a falar das leis que são importantes para conceituar melhor força e movimento. A primeira lei de Newton é a lei da inércia e ela diz que o corpo ele tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o corpo, para ele ter o movimento, ele depende da força, e para ele ficar em repouso também depende de uma força. A segunda lei de Newton é a da dinâmica, e ela fala sobre a força resultante e a força de atração. A força resultante, ela é a relação da força, da atração e a massa. E a terceira lei de Newton é a da ação e a reação. Ela depende da interação de dois corpos. E pares de ação e reação têm a mesma intensidade e direção, porém com sentidos opostos. E o principal intuito desse mapa conceitual foi apresentar, né, para o professor o conceito de força e de movimento e dar essa introdução à mecânica clássica, né, e à cinemática.